Bem-vindos à TV Humana e ao programa Expandindo a Consciência. É um prazer tê-los novamente. Hoje vamos falar do episódio número 9. E é muito interessante essa continuação que vocês vão aprender a expandir um pouquinho mais a sua consciência. Lembrando que a TV Humana tem uma série de outros canais e que é muito interessante que vocês também possam visualizar esses outros canais e aprenderem, né? Afinal de contas, a TV humana, como o nome já diz, é humana, trabalha com a humanidade de nós. Então, são canais especiais, cada um dentro de suas ações e funções, sempre no transformar e desenvolver o ser humano. Bom, hoje nós vamos falar, nesse episódio, de um ponto bem especial. Nós vimos no episódio passado como foi a criação das almas, não é verdade? Como elas são feitas, de onde se originam. Vimos que nós somos fractais de superalmas, né, que pertencem a um espírito, que é um fractal diretamente de Deus. Vimos como é toda esta movimentação. Hoje nós vamos falar de como é feito o preparo para essas almas serem recebidas em cada planeta que elas atuam. E como são as suas separações, como essas almas devem progredir e como é que nós devemos agir para que nós consigamos, como almas, como fractais que somos, progredirmos o mais rápido possível, evoluirmos, expandirmos e possamos aproveitar esse tempo agora de expansão da consciência, né? E aproveitar esse tempo de transformação do planeta que está passando por uma quinta dimensão e nós crescermos como humanidade todos juntos. Então, hoje nós vamos falar sobre a integração das polaridades, luz e trevas. Antes, mais uma vez, eu gostaria de deixar bem claro que todo o assunto que eu trago aqui são assuntos dos meus estudos, são assuntos que são polêmicos, que para mim, né, são verdades, mas que não necessariamente sejam as verdades. E eu sempre digo que vocês estão abertos a procurarem essas verdades através de pesquisas, através dos seus próprios conhecimentos. A minha ideia aqui é que haja uma expansão da consciência. Lembrando, como eu já tenho falado, né, que nós temos uma neuroplasticidade no nosso cérebro e ele se adapta com quanto mais ensino, mais coisas novas, mais desafios aparecem, melhor para o nosso cérebro fazer melhores conexões. E nós nos sentimos cada vez melhores com isso, né? Porque, com essas conexões, elas geram movimento, né, dentro dos nossos neurotransmissores, neurohormônios, transmissores, dando, né, mais felicidade com as dopaminas, enfim, com todas, com os neurohormônios que são liberados quando nós ficamos felizes, alegres, etc. E o conhecimento traz isso. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre luz e trevas. Lembrando também que isso aqui não é uma aula, que eu costumo colocar esses slides para ajudar, né, para ficar uma coisa mais bonita, né? Mas que isso aqui não é uma aula, é uma troca de ideias, né? Onde eu gosto de trazer assuntos que eu aprendi, que eu li, que eu pesquisei, como eu já disse, há mais de 40 anos, dentro de várias leituras, e eu estou cuidando de expandir mais consciências, né? Para que a gente possa usar essa neuroplasticidade do nosso cérebro com maior eficácia. Então, hoje, nós vamos falar sobre luz e trevas. Primeira questão a aprender. Luz e trevas não quer dizer que luz é boa e treva é ruim. Não. São opostos apenas. E nós vamos aprender nesse nosso episódio hoje que eles são opostos. A luz é representativa, é como se fosse norte e sul. Eles são opostos, extremos opostos, né? Eu vou avançar um pouquinho, vocês vão ver. É, e eu vou falar um pouquinho mais para frente ali, mas a luz, ela vai representar o feminino, e as trevas vai representar o masculino. Mas eu vou contar isso aqui logo ali para frente e vocês vão entender. Mas já vão tirando da cabeça essa coisa que foi plantada aqui, que treva é ruim, a não luz. A treva é não luz, tem luz e não luz. Simplesmente são opostos. São forças opostas, mas não significam que sejam coisas ruins. E foi implantado isso para nós, nesses últimos séculos, principalmente. Fala em trevas, você lembrou o demônio, coisas ruins, mas não, não é esta a ideia, tá bom? Então vamos contar um pouquinho aqui.
O que é o plano divino universal, né? Qual que é o plano divino universal? Então, vamos contar essa história. Ó. 9 fundadores criaram o nosso universo. E eles foram liderados por Sananda, que é Jesus, que ele é uma alma da 12ª dimensão. Lembra, na aula passada que eu falei das dimensões, como são as evoluções? Perdão. Sananda é de 12ª dimensão. E ele, juntamente com outros 9 fundadores, criaram o nosso universo. O objetivo das almas, nossas almas, quer dizer, nós somos fractais, né? Nós estamos aqui como fractais de super-almas, lembra? É a integração das polaridades. Agora você já começa a entender. Eu tenho que integrar a luz e eu tenho que integrar as trevas. Eu tenho que ter isso integrado dentro de nós. Então, foram criadas 2 polaridades para este nosso universo: a luz e as trevas. Qual é a grande tarefa? As almas precisam experimentar todas as facetas de cada polaridade, tanto da luz quanto das trevas, e aprender a integrar ambas. Por isso que eu já fui tirando essas crenças e paradigmas aí de trevas. Nossa, então eu tenho que aprender a ser mal? Eu não quero ser mal. Esquece. Ninguém disse que quem é treva é mal. Nós vamos aprender aqui que tem coisas boas na luz, como tem coisas ruins na luz. Tem gente ruim na luz, tem gente boa nas trevas, como tem muita gente ruim também nas trevas. Então, nós vamos aprender a distinguir, exato, o que são polaridades opostas, ok? Como norte e sul, luz e trevas. Uma vez que a gente consiga alcançar essa integração, a alma ela será reunificada com o Divino Salvador, ou seja, ela vai estar mais integrada com o nosso eu superior. Esta é a realidade. Bom, qual que é a ferramenta utilizada para essa integração, né? Para esse processo, para que aconteça essa integração da polaridade? É o que eles chamam da fórmula da 13ª dimensão da compaixão. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, o que é essa fórmula da 13ª é, dimensão da compaixão, e vocês vão ver que eu já utilizei essa fórmula algumas vezes aqui, e vocês não tinham nem percebido, mas agora vocês vão entender. Bom, qual que é a condição? Considerando-se que o Divino Criador é a essência do amor, a tarefa é aprender o amor incondicional, lembra? E a compaixão por todos os seres, independentemente do papel que eles estejam desempenhando. Amor incondicional, lembra? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai-vos aos outros como você, amai-vos aos outros, né? Como eu vos amei, queira o outro aquilo que você gostaria de querer assim para si, né? Então, essa é o início da fórmula. Ao implementar esta fórmula, essa 13ª, da 13ª dimensão da compaixão, a alma se liberta permanentemente das emoções negativas, desta forma, o quê? Se iluminando, né? Ela começa a vibrar de uma maneira diferente. Ela aumenta a sua frequência vibratória, com certeza. Essa integração faz com que você dê um passo evolutivo. Aliás, essa integração ela é muito necessária para as mudanças de faixas dimensionais. Uma vez que um determinado número de almas completasse essa tarefa, ou seja, despertar a consciência, a humanidade desperta acompanharia o planeta Terra para a próxima dimensão da transição planetária. Por isso da importância da expansão da consciência, por isso da importância desse despertar da consciência. E sempre, a gente gosta de falar também que nós temos 2 tipos de desperto. O desperto, que ele é decadente. O que é o desperto decadente? É aquele desperto que começa a descobrir, vai saindo da matriz, vê que tantas coisas nos enganaram tanto tempo, mas ainda não sabe diferenciar essas questões de quem é bom, quem é ruim, acha que trevas é tudo ruim, ainda está indo num processo de, ok, eu despertei, mas eu não estou entendendo ainda qual que é o caminho para seguir. E existe o desperto ascendente, que é aquele que já entende essas diferenças, entende que da necessidade da integração das polaridades dentro de nós. Nós vamos falar agora aqui um pouquinho para frente como que existem os tipos de raças que existem dentro dos humanoides, que raças que foram criadas para representar a luz e representar as trevas. E aí vocês vão começar a entender um pouquinho mais quando a gente fala que luz e trevas são polaridades.
né? E não que um é ruim e outro é mau. Bom, dito isso, né, nós vamos passar agora a falar sobre, continuando sobre o plano divino universal, que eu quero trazer para vocês, dessa integração das polaridades. Então, olha só, o que são essas polaridades? A luz, ela representa o feminino. O que é o feminino? Emocional, reciprocidade, silêncio, a não ação, o carinho, a contemplação e a visão micro. E a polaridade masculina representa as trevas. Por isso que eu falei que não existe bom ou mal, não é nada disso. São polaridades. As trevas são representadas pelo masculino. Racional, planejamento, estratégico, ação, conquista, força, visão macro. Isso é do masculino. O divino criador é a essência do amor. A tarefa nossa, como fractais, é aprender o amor incondicional e a compaixão por todos os seres vivos, independentemente do papel que as almas estejam desempenhando. Porque, só para vocês entenderem, foram criadas duas raças. Nós vamos falar agora para frente. Uma representando a luz e outra representando as trevas. Independente de você estar na luz ou nas trevas, nós temos que entender e aceitar com amor incondicional as duas raças. Esse é o nosso grande aprendizado. O plano divino, então, quer de nós o quê? A integração das polaridades. Esse é o nosso papel fundamental aqui dentro, né, nesse nosso planeta hoje, que é a integração dessas polaridades. A luz e as trevas, o feminino e o masculino, de cada um. A tarefa é aprender o amor incondicional, a compaixão por todos os seres, independentemente do papel que as almas estejam desempenhando, né? Que foi o que eu falei. Bom, e aí assim, a gente vai. Qual que é essa fórmula, afinal de contas, da 13ª dimensão da compaixão? Eu já tenho falado isso algumas vezes para vocês aqui. A fórmula é exatamente esta: amor, compaixão, perdão e respeito. É nós conseguirmos ter amor, né, por nós mesmos, o amor próprio, nos amarmos, como já falei em outros episódios, ter a compaixão, que é amor ao próximo, né, independente do papel dele, que esteja fazendo naquele momento. E às vezes pode ser até um papel ruim, mas eu tenho que ter compaixão. Lembrar que ele é uma alma como nós, em desenvolvimento. É uma alma que está exercendo um papel naquele momento, seja por que ele esteja passando, e seja o que conturbado ele possa estar, é um outro ser, é um ser vivo, e ele merece o nosso respeito. Eu sei, nessas horas aqui, não é por isso que eu bato papo isso aqui, né? É um pensamento meu. Estou dizendo que vocês têm que pensar isso assim também. Mas nessas horas eu sei que bate mas o teu cara é ruim, mas é ok. Lembrar que ele é uma alma também em desenvolvimento. Todos nós somos almas em desenvolvimento. E se um dia, quando nós tivermos os primeiros contatos com seres humanoides, não humanos, que venham visitar a Terra, nós vamos ter que ter já esse processo muito bem acertadinho dentro das nossas cabeças. Porque a compaixão serve para qualquer ser vivo, independentemente do papel que ele esteja atuando. Lembrando, como eu falei no episódio passado, nós, por necessidade, podemos reencarnar em qualquer planeta, tendo raças mães diferentes da raça mãe nossa, que foi o Homo erectus, que era um primata. Ok? Lembrando disso. Então, amor, compaixão, perdão e respeito é a fórmula da 13ª dimensão da compaixão. E falo 13ª porque é a fórmula que a gente tem que usar, da primeira até a 13ª dimensão. Depois da 13ª à 21ª, há um novo plano divino, novas fórmulas, provavelmente focado no amor incondicional completo. Mas não tenho nem ideia. Então, aí é inferência. Bom, o plano divino universal, ele foi arquitetado pelos construtores, né? Quem são esses construtores? É um conjunto, são almas, espíritos, primeiro, né? São esses espíritos que são fractais de Deus, né? É um conjunto com organização hierárquica espiritual universal. Os construtores eram um grupo pequeno das primeiras almas fontes, ou espíritos que haviam se associado. Não são as primeiras almas fontes. Eles se associaram.
e se denominaram construtores. Por que são construtores? Os construtores contaram com a ajuda de seres de outros universos que já tinham completado o mesmo plano divino no seu universo. No caso, os felinos e os carians, que são aviários azuis, pássaros azuis. No nosso universo, no nosso universo, foram criadas duas raças, né? Representando a luz e representando as trevas. No universo, que era um outro universo comum, que não o nosso, os felinos e os cárias, né, que os pássaros azuis, representavam a luz e as trevas. Os felinos eram a luz e os cárias eram as trevas. Ó, os universos deles, os felinos tinham representado a luz e os cárias as trevas. Foi então solicitado a eles que construíssem o nosso universo. Então, os construtores do nosso universo, entre eles Sananda, Jesus, ele é um dos construtores do nosso universo, ele solicitou já aos experientes felinos e cáriens que viessem nos ajudar aqui a construir o nosso universo. Assim como agora está sendo construído o oitavo universo, provavelmente, se nós conseguirmos entrar numa no equilíbrio de polaridades, alguns de nós poderão ser, sim, convocados, né, para ajudar a construir os universos do novo superuniverso que está acontecendo. Então, para ajudar no nosso universo, foram chamados os Carians e os felinos. Então, foi solicitado a eles que construíssem o nosso universo, criassem as formas de vida. Então, eles, lembra que no episódio passado eu falei lá dos felinos, que seriam muito importantes, nós teríamos que ser sempre gratos a eles? Pois bem, inclusive os veículos físicos para as almas, foram eles que nos criaram. E semeassem os planetas e estrelas, os portões estelares, dimensões, portais e níveis precisariam ser criados também. Foram eles que nos ajudaram a criar os felinos e os cárias. Os engenheiros felinos de construção universal criaram os planetas e os engenheiros genéticos felinos criaram as formas de vida. Foram eles, em um outro momento vou contar, mas foram os felinos que nos criaram, em um determinado planeta, a forma humanoide, né? Inclusive, nós derivamos do mar, tá? Só para vocês entenderem, nossos irmãos são os golfinhos. A outra história longa. Enquanto os engenheiros magnéticos, Carians, cuidariam dos portões estelares, dimensões e dos portais. E assim que foi feita a construção do nosso universo. Duas raças principais foram criadas aqui no nosso universo. Foram criados os humanos e os répteis, ou os reptilianos. Alguns de vocês que estão aqui nesse momento escutando esse nosso bate-papo, vamos chamar assim, já devem ter ouvido falar sobre os reptilianos, né? Muitas vezes tomados como mal superior, carnívoros, devoradores de pessoas. Não, não quer dizer que não sejam, porque como nós dissemos, né, não é porque é das trevas tem que ser ruim, mas, né, mas existem nas trevas, que representam as trevas, como já vimos que é a polaridade masculina, muitas pessoas boas. Existem sim já reptilianos muito avançados moralmente. Assim como os humanos, né, que nós estamos falando aqui, né, que existem até canibais até hoje ainda dos humanos, né, diga-se de passagem, também tem humanos muito ruins. E nós não precisamos nem citar nomes aqui da atualidade. Então, existem tanto de um lado da polaridade como do outro lado da polaridade, pessoas boas e ruins. Então, raças boas e raças ruins. Dentro das raças, dentro deles, as pessoas que são bons, humanoides bons e humanoides ruins. Pronto. No plano divino, os répteis representam as forças das trevas. De novo, forças masculinas. E os humanos representam as forças da luz. De novo, forças femininas. Como um todo, embora cada um de nós experimente a vida em ambos os lados, a luz e a escuridão, em algum momento durante nossa evolução. Tá? Para vocês entenderem também, que eu aprendi, às vezes nós nascemos humanos e às vezes nós nascemos reptilianos. Então, dentro de nós já existe esta dualidade formada: feminino, masculino, trevas, luz.
já existe. Cabe a nós, né, cada vez mais aprimorarmos para que exista um equilíbrio real entre o feminino e entre o masculino, né? Os felinos criaram geneticamente os humanos e répteis, foram eles que nos criaram, eles criaram os répteis também. Os Carians dariam proteção para cada raça até que ela pudesse defender-se sozinha. Cada grupo de almas aprenderia a evoluir através do papel que eles desempenhassem no plano. Então, cada um tem o seu papel no plano. Os reptilianos têm o seu papel, os humanos têm o seu papel. Os répteis e os humanos devem aprender a mover-se para além do medo, preconceito e ódio, e aprender a ativar a fórmula da 13ª dimensão da compaixão dentro de seus códigos genéticos ou almas. Então, isso tem que ser dentro do nosso código genético, dentro da nossa alma. A gente tem que aprender a não ter medo, a não ter preconceito, a não ter ódio. Entender que tem o lado bom e o lado ruim deles também, assim como de nós temos o lado bom e o lado ruim. Esta é a integração das polaridades que o plano divino espera de nós e que os felinos os átomos eles já conseguiram conquistar isso no universo deles. Ah, então, com isso dentro das nossas almas, assim eles valorizam o amor e apreciam as diferenças de cada um. Isto era e ainda é a meta evolutiva. Estamos a caminho. Alguns humanos já chegaram nisso, alguns reptilianos já chegaram nisso. Nós estamos no momento de transição para a quinta dimensão. E a humanidade, como um todo, tem que despertar para isso, para que a humanidade tenha grande chance e oportunidade de subir evolutivamente agora para a quinta dimensão, integrando as suas polaridades e entendendo. Então, fazendo um resumo final, uma aula forte, eu sei. Não, mania que eu tenho. Isso não é uma aula. Eu tenho mania de falar aula porque eu dou aulas, né? Então, é mania. Mas isso aqui é um bate-papo. Não quero que seja levado como uma aula. Porque não é, isso aqui não é não é nada como uma história física, matemática. São estudos. Existe. A gente tem até como comprovar. Já mandei até para você dizer, olha, leia o Urantia. Dá uma boa ideia, um livro muito grosso. Mas existem outros. É só divulgar hoje e saber diferenciar, né, o que é fake, o que não é fake. Mas se você se aprofundar em estudos, vocês vão ver que isso que eu estou falando tem bastante realidade nisso. Mas não é uma aula. Então, eu deixo bem claro que é um bate-papo. E hoje nós vimos essa formação, né, e para tirar alguns preconceitos, essa questão de luz e de trevas, de uma vez da nossa cabeça, de maneira a nós começarmos a integração dessas polaridades internas, né, dentro de nós. Começar a entender um mundo bem diferente daquele que nós fomos acostumados até então, né, de um único universo, de um planeta, né, de como era Deus, Jesus, tudo isso existe, mas de uma maneira bem diferente. Agora que nós começamos a nos aprofundar um pouquinho. No próximo episódio da nossa viagem de abertura e de expansão de consciência, vou continuar um pouquinho essa aventura dos reptilianos e dos humanos aqui na Terra e em outros planetas. Lá nós vamos começar a falar da origem, como foi a nossa origem, da origem dos reptilianos, como que são as questões que existem, as grandes guerras. Pois é, quando a gente para pensar, a gente sabe que não sabe nada. E aí, socratiano, como Sócrates, né?